Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula de automação e dessa vez nós vamos estudar outro modo de temporizador, tá? Qual temporizador que a gente vai estudar? Vou colocar aqui, ó, temporizador, tá? Vou colocar o endereço T1 e o modo do temporizador, que é o mais importante, porque esse modo que define qual tipo de temporizador que a gente está trabalhando. Eu vou selecionar o modo 3. Na aula anterior nós vimos o modo 1 e o modo 2, né? Que é o temporizador com retardo na energização. Dessa vez nós vamos ver o temporizador com retardo na desenergização. O retardo na desenergização, ele acontece de uma forma um pouquinho diferente, tá? Do retardo na energização. Essencialmente, os temporizadores com retardo, tanto na energização quanto na desenergização, são muito utilizados. E eles são muitas vezes conhecidos como T-on, que é o com retardo na energização, quando a gente liga, né? Por isso o termo on, né? T-on, tom, alguns livros colocam só tom. E o temporizador com retardo na desenergização é conhecido como T-off, né? Ou TOF, tá? No sentido de desligar, né? De desenergizar, tá? Vou ajustar aqui a base de tempo, que é fundamental para a gente poder analisar um sistema com temporizador. Estou colocando a base de tempo para 1 segundo e vou colocar aqui o valor 5, isso significa 5 segundos, tá? Eu estou usando um temporizador com retardo na desenergização, modo 1, né? Então é o temporizador com retardo na desenergização do tipo simples. A gente vai ver daqui a pouco o modo 2 com retardo na desenergização, que é um pouco mais complexo, né? Que é o retentivo. Tá? Daqui a pouco a gente dá uma olhada e eu explico essa diferença, tá bom? Vamos colocar aqui, o temporizador está acionado, vou preencher essas linhas, tá? E vou colocar aqui uma entrada simples de contato aberto I1, tá bom? Essa entrada I1 vai acionar esse temporizador. Tá aqui a nossa caixinha marcando, né, o tempo de 5 segundos, o modo que é o 3 e o endereço T01. Tá? Vou colocar aqui um contato aberto com o endereço T01 também, preencher aqui as linhas e colocar uma saída Q1 normal. Isso quer dizer que quando eu acionar I1, eu vou acionar o temporizador. Esse temporizador vai acionar esse contato que vai ativar ou desativar a saída Q1. Vamos ver como é que esse temporizador funciona. Dei start no meu sistema, tá? O temporizador ele começa desligado porque ele não contou tempo nenhum, tá? Isso quer dizer que esse operador que está relacionado ao temporizador ele continua aberto, portanto a saída Q1 continua desativada, tá? Se eu acionar a entrada 1, eu vou acionar por essa janelinha, tá? Aqui, ó, I1, vou acionar, acionei. Repara que o meu temporizador ele foi ligado. No instante em que eu liguei o temporizador, esse operador é ativado, né, o contato dele fecha e liga a saída Q1. Se você observar, nenhum tempo aqui está sendo contado. Por quê? Porque esse temporizador ele funciona da seguinte forma. Assim que você liga o temporizador, ele é ativado. Agora, quando a gente desenergiza esse temporizador, ele começa a contar um tempo. Então, ó, vou desenergizar, o tempo começa a ser incrementado aqui. E o temporizador continua ligado, a saída Q1 continua ligada. Depois do tempo de 5 segundos, a gente tem o desligamento da saída Q1. O que aconteceu? Aconteceu que o intervalo de tempo de 5 segundos ele só foi contado para desenergizar o temporizador. Então esse é um temporizador que assim que você liga o temporizador, o operador relacionado a ele liga no mesmo instante. Agora, ele tem um retardo para ser desenergizado. Isso quer dizer que esse temporizador ele não é desativado no mesmo instante em que você desativa a entrada 1. Né, ó, liguei todo mundo, desativei a entrada 1, desativou o temporizador? Não, ele continua ativado. Ele tem um retardo para ser desenergizado, por isso ele é um temporizador na desenergização. Se a gente observar naquele nosso simulador, assim que eu ligo a entrada I1, ela ativa o temporizador 1, tá? E a gente liga a saída Q1. Se eu desativar a entrada 1, o temporizador continua acionado e durante 5 segundos ele vai permanecer energizado até desenergizar completamente nesse intervalo de tempo que a gente aplicou e aí assim a saída Q1 vai ser desativada, tá? O temporizador na desenergização ele tem esse funcionamento, né? Ele tem um retardo para desenergizar. Eu poderia fazer um sisteminha um pouquinho mais complicado, né? Se eu usasse um contato relacionado ao temporizador do tipo fechado,
o sisteminha funcionaria de que forma? O temporizador está desligado, né? O temporizador não está contando nada e a saída já está ligada. Assim que eu acionar o temporizador, esse operador ele abre, porque ele é normalmente fechado, tá? E aí a saída fica desligada. Quando eu desacionar, o temporizador vai permanecer nesse estado ligado, essa saída vai continuar aberta, e aí, depois de 5 segundos, a gente fecha os contatos do temporizador novamente, volta ao estado inicial, e a saída Q1 ela é ligada, tá? Como sempre, muito cuidado ao usar operadores normalmente fechados, é um pouquinho complicado às vezes. O temporizador modo 3, ou com retardo na desenergização, ele não é retentivo. Isso significa o quê? Se eu ligar esse sistema, ligar o temporizador, né, ó, ele começa a contar. Assim que eu desenergizar, 1, 2, se eu ligar novamente, no meio do intervalo de tempo, a contagem volta para o zero. Isso significa o quê? O que ele já contou, né, quando ele foi desligado, quando ele já desenergizou, o que ele já contou não fica acumulado. Toda vez que você religa o temporizador, a contagem de tempo zera, né? Então, ó, se eu desligar, a contagem de tempo aqui em rosa vai voltar a incrementar. 1, 2, 3, vou ligar novamente e a contagem zera. Ou seja, se eu voltar a ligar essa entrada I1 antes dele desenergizar, antes do temporizador contar os 5 segundos, o sistema aqui não vai mudar, né? A saída vai continuar acionada, tá? Isso quer dizer o quê? Que ele não retém o valor contado. O valor contado volta para o zero, né? Eu parei no 4, ele não memorizou os 4 aqui, ele voltou para o zero. Bom, sabendo isso, qual seria o temporizador modo 4? O temporizador modo 4, eu vou manter aqui a base de tempo em 1 segundo e o valor 5. O temporizador modo 4 ele é diferente do temporizador modo 3 porque ele não tem esse parâmetro de retenção de valor. O temporizador modo 4 ele funciona de uma forma ainda diferente. A gente não tem um temporizador retentivo do tipo de desenergização. O que a gente tem no modo 4 é um temporizador de desenergização que funciona da seguinte forma, né? Vamos simular aqui, ajustei para 5 segundos. Assim que eu aciono o temporizador, repara o seguinte, ele não é ativado imediatamente. No modo 3, o que acontecia? Assim que eu acionava o temporizador, ele já iniciava, ele já era ligado, né? E aí quando você desacionava, ele começava a contar. Mas o importante é, quando eu acionava o temporizador modo 3, ele já ligava, né? Então esse operador já ligava, a saída já ligava. E aí ele podia ficar 1 hora assim nesse estado, e aí quando ele desapertasse, ele ia contar os 5 segundos para desenergizar. Nesse caso, a gente tem um temporizador que não funciona da mesma forma. Nesse caso, se a gente acionar o temporizador, ele não é ligado no mesmo instante, né? Repara que ele não foi ligado, tá? O operador relacionado a ele também não está ligado, apesar de eu estar mandando energia para o temporizador. Esse temporizador só vai ligar na borda de descida da entrada 1, ou seja, quando eu desativar essa entrada 1, ele vai ligar, contar os 5 segundos e então acionar. Ele vai ligar, acionar esse operador, contar os 5 segundos e desligar. Vamos ver. Desliguei, né, a entrada, ligou todo mundo, começou a contar os 5 segundos, após 5 segundos ele desenergiza. Então isso aqui é um contador de 5 segundos, né, e ele funciona no momento de transição de descida. Ou seja, quando eu ligar a energia e manter a energia ligada nele, ele não faz nada. Quando eu desligo a energia, ele começa então a contar para desenergizar. Esse temporizador ele é bom porque a gente consegue contar a partir do momento em que alguma coisa é desativada, né? Por exemplo, a gente reconhece a detecção de alguma coisa através de um sensor, né? Vamos supor que a entrada 1 está acionada através de um sensor, a gente detecta algum objeto, alguma coisa acontecendo, mas a gente só vai contar um intervalo de tempo quando essa coisa termina. Então, quando esse objeto, quando esse evento terminar de acontecer no sensor, o sensor é desativado, a gente conta um intervalo de tempo pré-determinado, que pode ser um intervalo de tempo de segurança, pode ser um intervalo de tempo para acionar outro dispositivo, e então a gente desliga o aparelho, né? Geralmente é usado para algumas aplicações em que a gente quer dar um tempo de segurança, quer dar uma margem para
alguma outra coisa acontecer, tá? Então, ó, repara que esse temporizador ele não liga no mesmo instante em que a gente ativa ele só liga quando a gente desativa ele, né? Quando a gente termina de enviar o pulso para ele, aí ele conta 5 segundos, tá? Só para relembrar, o temporizador modo 3, assim que você aciona ele, ó, assim que aciona, ele já é acionado, né? Então já está tudo ligado aqui. Quando eu desligar ele, ele conta os 5 segundos também, mas ele já começa acionado, tá? Então ele já está acionado. Eu posso manter o temporizador aqui acionado o tempo que eu quiser, tá? E aí depois eu desaciono e ele começa a contar os 5 segundos para então desacionar. De fato, né? Ou seja, ele tem um funcionamento um pouquinho diferente. Esse temporizador ele funciona no momento em que a gente envia energia, né? O outro começa a funcionar no momento em que a gente desliga a energia, tá? Essa é a diferença. Agora, tanto o temporizador na desenergização modo 3 ou modo 4, tanto um quanto o outro, eles também têm um contato de reset, né? Lembra daquele contato de reset? É o contato que zera o valor de contagem de tempo, né? Eu vou colocar aqui um contato de reset, tá? Deixa eu escolher um operador aqui, vou escolher uma memória, eu sempre gosto de usar memória para fazer reset, vou escolher a memória 1, que é o que está aqui, ó. A entrada 2 aciona a memória 1. Tá? E essa memória 1 vai resetar a contagem. Deixa eu colocar um intervalo de tempo um pouquinho maior, vou colocar 10 segundos. Tá? Tá aqui o nosso temporizador com 10 segundos. Vou iniciar o sistema, liguei, ele permanece ligado, ele vai começar a contagem. Começa a contar para desenergizar, mas então eu vou zerar essa contagem, vou voltar isso para o zero, acionando o I2 que aciona a memória. O que acontece com a contagem? A contagem zera, o temporizador ele é reiniciado, né? Ele volta para o estado original. Então ele volta a ficar desligado, né? Ele volta a desligar, desligando todo mundo que está relacionado a ele, tá? Isso é um perigo, por quê? Porque muitas vezes a gente imagina que a contagem vai zerar, mas ele vai continuar acionado. Não, ele é completamente resetado, é como se a gente tivesse voltado totalmente às condições originais, tá? E nada acontecesse, tá? Vamos ver o funcionamento do reset no operador modo 4. Deixa eu colocar aqui o modo 4, reset também na entrada 1. Vamos dar run. Acionei o temporizador, ele não começa ligado, né? Porque ele só vai ligar a partir do momento que eu retirar a energia dele. Ligou, acionou a saída Q1. O tempo está sendo contado. Vou resetar com a entrada I2, que liga aqui M1, resetando o nosso temporizador que está com reset para M1. Tá? E de novo a gente volta para o estado original. Tá? O estado se mantém com o temporizador zerado. Vou acionar o temporizador, desacionar, ele permanece resetado, porque a entrada de reset continua acionada. Então esse temporizador ele não começa nenhuma contagem, né? Porque ele está travado aqui, está travado pelo operador M1, que mantém ele desligado. Tá? Muito cuidado ao fazer os resets em temporizadores na desenergização, porque são os temporizadores que têm um nível de complexidade um pouquinho maior, porque os estados deles às vezes são um pouquinho, o jeito de contagem, né? Conta a partir da desenergização, conta assim que a gente liga, assim que a gente desliga, né? Isso pode confundir um pouco a nossa programação, mas são ferramentas muito úteis, tá? Em alguns casos, né? Em alguns casos eles são as ferramentas mais adequadas para que a gente possa poupar tempo, beleza? Esses são os dois temporizadores. Eu vou disponibilizar para vocês alguns exercícios para vocês poderem fazer com esses temporizadores também, tá? Espero que vocês consigam se divertir aí fazendo uns programinhas. Esse reset, da mesma forma que a gente pode atribuir um reset para o temporizador na energização, esse reset ele não precisa ser um operador de saída, tá? Ele pode ser um operador de entrada, né? Por exemplo, vou fazer o reset para I2. I2, opa, 02. Foi. Vou colocar o reset aqui para I2, tá? E vou apagar esse operador M1. O reset está aqui em I2, tá?
Isso significa que quando a entrada 2 for acionada, basta ela ser acionada, a gente vai ter o reset desse temporizador. A gente não precisa acionar nenhum operador de saída, né? Eu posso atribuir o reset para esse operador I2 aqui. Vamos lá. Liguei o sistema, nenhuma contagem. Desliguei o sistema, começa a ativação do temporizador e começa a contagem para desenergizar. E eu vou zerar a contagem lá em cima, ó, todo mundo resetado. Repara que eu só liguei a entrada 2, então o reset é capaz de acontecer somente com o operador de entrada, tá? Você não precisa colocar um operador diretamente de saída. Isso é útil porque às vezes você quer colocar a entrada 2 tanto para resetar o temporizador quanto para ativar uma outra saída, né? Então a gente quer simultaneamente ativar uma saída e resetar. Você pode fazer o reset por Q2 ou pode fazer o reset por I2, né? Mas dependendo do que você vai fazer no resto do programa, pode ser mais interessante colocar o reset para I2, né? Por exemplo, se você vai fazer um selo aqui em Q2, né? Deixa eu colocar um selo aqui para vocês darem uma olhada. Q2. Pronto. O que vai acontecer aqui? O I2 vai ligar o Q2 vai ligar esse operador e esse próprio operador vai manter o Q2 ligado, né? Então, vamos lá. Liguei o I2, ó. O Q2 está ligado, Q2 ligou esse operador. Quando eu desligar o I2, essa linha de baixo, né, ela vai manter o Q2 ligado por essa malha aqui, que sobe com essa derivação, tá? E pode ser interessante que o reset do temporizador seja só nesse operador aqui, porque como esse operador aqui vai ficar selado, né, ele vai ficar sempre ligado, o reset vai ficar para sempre aqui no temporizador também. Se você colocar o reset aqui para Q2, se eu colocar o reset para o endereço Q2, se eu colocar o reset para Q2, o que vai acontecer é que eu posso ligar o sistema, desligar, reseto. Quando eu desligo o I2, o Q2 está sempre acionado. Então esse cara vai estar sempre resetado. Ele nunca vai iniciar a contagem, porque o Q2 vai manter ele travado, né? Então eu posso ter uma situação aqui não muito agradável. O ideal aqui seria colocar o reset, né? Se fosse o caso, o ideal seria colocar o reset para I2, né? E aí o I2 tanto liga a saída Q2 quanto reseta o temporizador, sem que eu precise fazer algum outro tipo de adaptação. Começou a contar o tempo, resetei, Q2 ficou ligado. Eu quero fazer a contagem voltar, né, sem ter que desligar o Q2, basta eu desligar I2. Q2 continua ligado e esse cara não está mais resetado, ele pode voltar a contar a partir da desenergização, que nem está contando aqui, tá vendo? A gente tem várias funções, né, na programação, isso pode ficar um pouquinho complicado, mas tudo depende do teu projeto, né? Tudo depende do que você quer programar, né? O mais importante é saber o que você pretende fazer. Sabendo bem o que você pretende fazer, você consegue desenvolver o programa a partir daí, né? Se você não souber direito o que você quer fazer, aí vai ser difícil escolher os operadores e as funções, né, os modos mais indicados para o que você deseja, tá? Então tome muito cuidado na hora de programar, mas não tenham medo de utilizar os recursos que a gente tem disponíveis, principalmente nos temporizadores, tá bom? Na próxima aula nós vamos ver outro modo de temporizador. O temporizador tem muita coisa, tem muito tipo de temporizador, tá? Mas a gente ainda tem algumas aulas. Então na próxima aula a gente vai dar uma olhada no temporizador modo 5, que é o temporizador oscilador. É um temporizador bem simples, mas é importante que a gente dê uma olhada, tá bom? Então, até a próxima aula. Bons estudos. Tchau, tchau.